aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso quarto dia, né? O nosso quarto dia de estudo CFP 66, 66 dias para você ver todo o conteúdo e ficar um expert e tá preparado para a prova, beleza? Vamos junto então. Dá uma olhadinha aqui na minha tela, mostrando aqui para vocês, né? A gente então já passou pelo dia 0, passou pelo dia 1, dia 2, tá vendo? Tá tudo ok aqui na coluna F. Dia 3, né? Dia 4, ok? Terminamos então dia 4. Então hoje, meu vídeo é para falar dessas aulas que você assistiu no dia 4, que foi ontem, ok? Então vem comigo. Então, se você assistiu já há algum tempo, melhor ainda, você aproveita para rever aqui os principais conceitos, tá bom? Legal, então eu vejo que dia 4, né, ele começa, né, com esse simulado de planejamento financeiro, né, que você faz na nossa plataforma, e depois ele vai para essa parte aqui que a gente chama de responsabilidade fiduciária e conduta profissional, que é muito focada no código de ética da Planejar. Que código de ética, Felipe? Eu te explico, meu caro. É o seguinte, se você for lá no nosso site, na plataforma, tem lá o código de ética da Planejar. Obviamente, também na plataforma da Planejar você vai achar isso. E esse código de ética, ele ficou bem sucinto, né, na versão atual, né? Então ele é formado aqui por termos e expressões, princípios, regras, procedimentos disciplinares e assim por diante, né? Você pode ler o código, é legal ler o código, mas nas aulas a gente destrincha para ficar tudo mais palatável, mais gostoso de engolir, né? Muito bom, gente. Então, vamos ao que interessa, né? Dito isso, né, esse preâmbulo, vamos continuar aqui, vem com a gente. Vamos então pensar o seguinte, o que tem lá no código de ética, né? Basicamente, né, lá no código de ética, a gente vai ter os princípios, né, que a gente precisa saber muito bem, né? Mas não só os princípios, né? Deixa eu até mostrar aqui como que aparece lá no código de ética. Se você olhar aqui, tá vendo estrutura aí na tela? Então, é nessa estrutura que a gente tem que estar ligado aqui, ó, essa estrutura. Primeira coisa que aparece lá no código de ética, termos e expressões. Então, o que é planejador CFP, o que é associado e assim por diante. Depois, os princípios, que são as aulas que a gente vai dar bastante foco nesse vídeo aqui. Regras, né, regras gerais, né? Antigamente elas eram alocadas aos princípios, hoje não estão diretamente aos princípios, mas fazem parte do código de ética. Procedimentos disciplinares para aqueles que acabam incorrendo em faltas, né, aqueles que não cumprem o código de ética, e depois melhores práticas, tá bom? Então basicamente é essa a composição do código de ética. Mas para a gente, o que importa muito, o que a gente viu nessas aulas aí do dia 29, são os princípios, né? Então, olha só, a gente viu, na verdade, até o princípio 5, né? Com bastante detalhamento, mas vale a pena a gente lembrar que o princípio 1 é esse aqui, né? Cliente em primeiro lugar, depois a gente tem integridade, objetividade, imparcialidade, profissionalismo, competência, confidencialidade e diligência. Esses são os princípios, então, que estão lá no código de ética da Planejar, tá? Uma coisa muito importante, quem que tem que seguir o código de ética? Esses caras aqui, pessoas físicas certificadas para o uso da marca CFP. Então, quem é CFP precisa seguir o código de ética, e esses caras aqui também. Pessoas jurídicas e físicas, as duas, né? Não certificadas, mas que são associadas a Planejar. A Planejar fala bastante a respeito do associado. O associado são caras que fazem uma associação, mas não usam a marca CFP, tá? Então, isso é bem possível, isso acontece bastante, legal? O não cumprimento, né, do código de ética na sua integralidade ou parcialidade, ele pode redundar num processo disciplinar para apuração da conduta, ok? Então isso é bem importante a gente ter em mente. Beleza? Tamo junto? Legal, muito bom. Depois eu falo aqui também do anexo, tal, mas agora eu queria dar uma ênfase especial nesse vídeo a esses 5 primeiros princípios, né? Então lembra só, o primeiro princípio, cliente em primeiro lugar, ele é um princípio transversal, dificilmente você vai ver alguma questão na prova sobre esse princípio específico, mas ele é transversal porque ele acaba aparecendo em todos os demais. Então, no trabalho do profissional de planejamento financeiro, a gente deve sempre colocar o cliente em primeiro lugar, os interesses dele em primeiro lugar. Isso é o dever fiduciário do planejador. Princípio 2.
Integridade, né? Então, tô aqui, ó, integridade. Um já foi, tô no 2. Integridade. O que é ser íntegro, né? É você demonstrar segurança de que o profissional agirá de forma íntegra. Então, aquele seu cliente tem que ter essa segurança em você. Então, um compromisso de servir bem, um compromisso de ser confiável, um compromisso, isso é muito importante. Vocês podem enxergar em alguns casos na prova alguma questão do tipo: não era uma obrigação direta sua, mas você viu que algum profissional estava assessorando o seu cliente de forma inadequada. O que você deve fazer? Você deve alertar o seu cliente a esse respeito. Você viu que alguma coisa não estava correndo bem, mesmo que não seja o seu campo de atuação, havia alguma dificuldade, seja legal, seja uma dificuldade do tipo o cliente estava sendo passado para trás em alguma situação. Qual é o dever do planejador financeiro? É alertar o cliente a respeito disso. Então, isso aparece bastante no princípio da integridade. Um cara íntegro, ele está desejando o melhor para o seu cliente. Tá? Princípio 3, objetividade. Né? Então, olha só comigo, objetividade. A objetividade é a apresentação objetiva no escopo do acordado e sem viés. O que é importante aqui? É entender que na objetividade, quando se faz uma recomendação, o planejador tem que mostrar por que está recomendando aquele produto de uma forma técnica e transparente. Não tem essa de, eu não gosto de corretora tal, então é porque eu tenho, sei lá, um certo... não gosto dos caras que estão lá, mas não tem nenhum motivo claro, é uma pequena rixa, então eu indico o produto do outro. Não. Se você vai indicar o produto do outro, tem que ter uma objetividade, uma transparência, e você tem que deixar claro para o cliente que há um respaldo técnico nessa indicação, tá bom? Taxa de administração melhor, performance esperada melhor e assim por diante. Princípio 4, imparcialidade, né? Não confunda, porque pode parecer semelhante, né? Imparcialidade e objetividade. Não, objetividade é você apresentar os dados de forma objetiva e com respaldo técnico. Imparcialidade é você tratar o seu cliente de forma justa, né? E imparcial, ou seja, você olha para os produtos que você tem na mão, não é porque você gosta mais desse gestor do que do outro que você vai indicar o produto desse, tá certo? Não é porque você tem um comissionamento nesse produto que é maior que um comissionamento no outro que você vai olhar com os olhos mais alegrinhos para esse produto e mais desanimados para o outro. Então, esse ponto é importantíssimo aqui quando a gente fala da imparcialidade. Então, sempre que surgir a questão dos conflitos de interesse e remuneração que você receberia por indicar um produto pior, nisso você pode infringir exatamente esse princípio que é o da imparcialidade, tá bom? Legal. Finalmente, o princípio 5, que é o profissionalismo. Eu digo finalmente porque nesse vídeo a gente vai até o 5. Profissionalismo, né? No profissionalismo, o que é preconizado pela Planejar é uma conduta profissional exemplar, né? Então, de uma forma geral, você vai zelar pela marca CFP. Então, existe uma lente, uma lupa muito forte nisso, zelar pela marca CFP. Tanto que se diz até, né, nesse princípio, né, se você olhar lá o código de ética, que as próprias opiniões pessoais devem ser moderadas, porque você, profissional financeiro que vai ser CFP, vai carregar essa marca CFP. Então, o que você fala em público pode respingar na marca CFP. Então, esse é um ponto muito importante. Então, o profissionalismo quer dizer que você vai cuidar da marca, sendo extremamente profissional, demonstrando esse profissionalismo, e também no relacionamento com os colegas, com a própria instituição, que é a Planejar. Você vai lá, vai... renovar lá o seu cadastro, você vai colocar as informações que são relevantes quando precisar colocar, você vai cuidar disso, né? Então, tudo isso diz respeito ao profissionalismo. Beleza? Então, eu tentei ser bem sucinto nessa parte. Vamos às questões, porque nas questões a gente aprende mais ainda. Legal? Vamos lá, então. Primeira, sobre a aplicabilidade e cumprimento do código de ética da Planejar, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, né? Na prova do CFP tem bastantes vezes que se pergunta a alternativa incorreta. Né? Não vai errar achando que você está buscando a correta. Então, aqui está errado aqui. Alternativa A. É aplicável a pessoas físicas certificadas para o uso das marcas CFP, planejadores CFP. Ou seja, planejadores CFP. Perfeito. Está correta.
É aplicável a pessoas físicas não certificadas para o uso das marcas que sejam associadas a Planejar, que são então os associados. Contudo, não se aplica a pessoas jurídicas. Sim, se aplica a pessoas físicas e se aplica a pessoas jurídicas, tá certo? Então, essa aqui me parece incorreta. Vamos ver as outras. Tanto os princípios quanto as regras contidos no código constituem normas de observância obrigatória. Perfeito. O descumprimento de quaisquer das normas do código pelos planejadores CFP associados acarreta a instauração de procedimentos disciplinares para sua apuração, conforme previsto na seção 4 do código. Tá correto isso, tá perfeito. Dá uma olhadinha depois lá no código para você conhecer o jeitão dele, mas isso tá certinho, tá bom? Então, a alternativa B de balancei, né? Alternativa B nessa questão número 1. Vamos para a questão número 2? Vem comigo aqui. Em relação ao princípio de profissionalismo, lembra que eu falei do profissionalismo? Quando vier princípio de profissionalismo na cabeça, já põe na sua cabeça o seguinte, já chama na sua memória, no seu HD, né? Chama o seguinte, marca CFP. Os caras estão preocupados com a reputação da marca CFP. O profissional CFP e o associado deverão o quê? Vamos lá. Seguir a legislação, primeiro aqui, tá? Seguir a legislação vigente e as regras e princípios do código, bem como manter o comportamento digno e respeitoso com clientes, colegas e instituições vinculadas ou concorrentes e órgãos reguladores. Exatamente. Muito importante isso, porque isso você carrega a marca CFP. O associado é associado, então, de alguma forma está vinculado a Planejar. Então, isso realmente é correto, sempre manter um comportamento digno e respeitoso com esses stakeholders aqui colocados. 2. Posicionar-se publicamente com moderação. Lembra que eu falei para você? Por quê? Porque você carrega a marca CFP, né? Então, você realmente precisa se posicionar com moderação, né? Então, a gente acredita, né, que faz parte do bom comportamento de um profissional CFP, a gente não planejar, né? Que você emita suas opiniões, mas com moderação. 3. Informar clientes e colegas de forma imparcial sobre os seus direitos e deveres, assim como tratá-los como gostariam de ser tratados. Legal? A 3 me parece interessante aí, não? Informar clientes e colegas de forma imparcial. Mas será que diz respeito ao profissionalismo? Ao princípio do profissionalismo? Esse que é o ponto que você precisa estar muito esperto na prova. Não é porque é algo que está no código que você vai marcar nessa alternativa. Por quê? Porque se fala aqui do princípio do profissionalismo. Lembra? O cuidado do profissionalismo é com a marca, tá certo? E aqui, basicamente, né, quando a gente fala de imparcial, a gente está falando da imparcialidade. Então, essa aqui a gente não vai colocar, tá bom? Cuidado, né? Precisa tomar bastante cuidado, porque é sutil, né? O fato de estar correto não quer dizer que seja esse princípio. Fazer recomendações de forma pragmática, isenta, transparente e respaldada em princípios técnicos. Esse era o princípio da objetividade, lembra? Então, você tem que ser objetivo, falar, essa taxa é melhor, esse fundo tem um histórico melhor, tem chances de performar melhor e assim por diante, tá bom? Essa situação aqui, você tem uma economia tributária, é assim que a gente faz. Então, isso aqui tá errado. Estão corretas 1 e 2. Alternativa B de biscoito. Vamos lá. 3. O planejador CFP está assessorando o seu cliente e se depara com a necessidade de indicar um fundo de investimento referenciado ao CDI. Interessante. Ele rapidamente identifica 2 produtos que atendem esse requisito. Ambos possuem tracking error semelhante. Você não viu ainda o que é tracking error, mas eu te digo, é o descolamento de um fundo passivo do seu benchmarking. Então, o que se espera de um fundo referenciado ao CDI? Que ele entregue CDI. Tracking error é o quanto isso se desloca, né? Se descola do CDI. Não se espera que ele vá se descolar. Então, quanto mais o fundo se descola do CDI, pior ele é esse fundo passivo, tá bom? Muito bem. Então, diz aqui que eles têm tracking error semelhante. Então, se equivalem. O fundo A, contudo, cobra uma taxa de administração de 0,30 e o fundo B é isento dessa taxa. O planejador recebe um comissionamento ao indicar o fundo A. O fundo A cobra taxa, mas o planejador recebe lá um rebatinho, né, uma comissão. Então, ele está doidão para oferecer o fundo A. Não é? Caso esse planejador venha indicar o fundo A e omitir a existência e a comparação com o fundo B, qual princípio do Código de Ética da Planejar ele está infringindo?
Então, se ele fingir que não existe o fundo B e oferecer somente o fundo A, ele está incorrendo num erro, né? Ele está infringindo o código. Qual o princípio? O princípio da objetividade? Não necessariamente, não é essa a ênfase, né? Então, isso aqui está errado. O princípio da transparência? Nem existe esse princípio, seu louco. Que princípio de transparência? Não existe isso aqui, meu. Então, não é. O princípio da competência? Não, a gente nem viu ainda, mas o princípio da competência tem a ver com a capacidade de oferecer um produto pelo conhecimento, né? Então, não é isso aqui também, não. Então, só sobrou D. O princípio da imparcialidade. Pois é, ele está sendo totalmente parcial por causa de, rebatinho. Então, pensa sempre o seguinte, quando fala em conflito de interesses, o cara está olhando mais para o resultado dele em relação ao resultado que ele pode dar para o cliente, a gente vai cair no princípio da imparcialidade, tá bom? Está infringindo o princípio da imparcialidade. Vamos para number 4. Ao indicar um determinado produto de investimento, segundo o princípio da objetividade, lembra? Objetividade, respaldo técnico, tudo certinho, é aqui, é tá, vai que vai. O planejador deve... Então, princípio da objetividade. Lembra de respaldo técnico e transparência. Mostrar por que ele indica esse e não o outro. Alternativa A. Manter a atuação honesta, íntegra e transparente, agindo com integridade. O planejador CFP e o associado mantêm e aprimoram a imagem pública do uso das marcas CFP e o compromisso de bem servir. É interessante, mas lembra que falou de marca do CFP, a gente está falando de profissionalismo, né? Então não é esse aqui não. Informar clientes e colegas de forma imparcial sobre os seus direitos e deveres, assim como tratá-los como gostariam de ser tratados. Isso tem a ver com a imparcialidade, né? Não com a objetividade. Mostrar honestidade intelectual e imparcialidade na atuação dentro do escopo do serviço acordado. As recomendações devem ser feitas de forma pragmática, isenta, transparente e respaldada em princípios técnicos. Legal? Não se assuste com a repetição de imparcialidade aqui, né? Aqui tem imparcialidade, aqui tem imparcial, mas o mais importante é o respaldo em princípios técnicos e de forma pragmática. E D, ter comportamento digno e respeitoso com clientes, colegas, instituições vinculadas ou concorrentes de órgãos reguladores, sempre em conformidade com a legislação vigente e as regras e princípios do Código de Ética da Planejar. Não é diretamente também esse princípio que é o princípio da objetividade, tá certo? Então não é também. Alternativa C de cachorrão, né? Cachorrão. C de cachorrão. Vamos para a última? A 5? Não, acabou. Eu achei que tinha 5 também, mas acabou aqui na 4. Legal? É isso aí, pessoal. Continua aí com a gente continua. Amanhã tem mais resolução. Amanhã a gente vai falar dos princípios 6, 7 e 8 e começa a falar das regras também. Valeu? Um grande abraço aí. Se você não é aluno nosso, se matricula no nosso preparatório CFP do mundo financeiro, você vai gostar pra caramba e a gente faz esse acompanhamento com você dia a dia. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.